A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Aqui estou eu para concluir o capítulo 42 de Jó. Amém. E nós ficamos lá. Eu fiquei, né, para concluir esse capítulo. Então hoje estou aqui. Eu vou lendo os versículos que o Senhor falou comigo e vou explicando cada um deles. Amém. Porque não são todos. Então vou fazer por parte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aqui está dizendo assim no versículo 7 de Jó 42. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. O Senhor reprovou os três amigos de Jó pela sua falsa teoria da prosperidade. Porque eles tinham a teoria da prosperidade, né, e do sofrimento. Eles afirmavam que os justos sempre são abençoados, que os ímpios são castigados. Essa era a teoria, né, dos amigos de Jó. Eles tinham essa falsa teoria da prosperidade e do sofrimento, dizendo que os justos são sempre abençoados, né, e que os ímpios são sempre castigados. Então, eles acharam que Jó estava naquele estado porque estava sendo castigado por algo que havia feito. Então, eles ficaram ali o tempo todo ali pressionando Jó, né, acreditando que Jó havia cometido algum pecado. E o tempo todo estavam ali acusando Jó, né, de ter feito algo. Então, o Senhor, nesse momento, né, aqui fala que o Senhor né, ele diz assim, o Senhor disse, e ele faz ao temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto do meu servo Jó, como meu servo Jó. Então, essa teoria que eles tinham do sofrimento, né, essa falsa teoria, essa teoria, o Senhor abominou ela, o Senhor não aceitou essa teoria deles. E o Senhor disse que eles não falaram com retidão como Jó falou. Jó teve suas falhas, mas Jó foi sincero. E eles criaram essa falsa teoria e começaram a acusar Jó. Então, o Senhor repreendeu, né, os amigos de Jó por conta disso. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 8 diz: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque que vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o Senhor, ele continua repreendendo os amigos de Jó, né? Ele continua repreendendo, né? E pela misericórdia, o Senhor ainda oferece a eles uma oportunidade, né, para que o Senhor não descesse sobre ele neste momento a ira dele, né, porque eles insistiram para Jó, né, que Jó confessasse o pecado que não tinha cometido, e afirmando que, né, que Jó só seria perdoado por Deus, né, e só ficaria livre do sofrimento que ele estava passando se ele confessasse esse pecado, né? Eles disseram que só se ele confessasse o pecado, que o Senhor voltaria a abençoar ele e que ele não estaria mais naquela situação. Eles insistiram que Jó estava em pecado, continuaram insistindo e ficaram ali, né, pressionando Jó a todo momento, querendo que Jó confessasse um pecado que ele não tinha cometido, afirmando que Jó havia cometido e que ele só seria livre daquele mal se ele confessasse e pedisse perdão para o Senhor, para que o Senhor o perdoasse e o tirasse daquela condição, com a falsa teoria da prosperidade. Então, o Senhor continua repreendendo eles, né? Porque fala aqui diz que porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ele continua falando que eles não estavam falando coisas que eram corretas, né? Que o que eles estavam falando era mentira. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E aqui fala que Deus, no versículo 10, diz bem assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro, e tudo quanto antes possuía, né? Aí o Senhor, ele, né, depois de tudo que aconteceu, o Senhor, ele foi acrescentar na vida de Jó. Mas gostaria de deixar aqui uns pontos antes disso, falando, né, que
sobre os amigos de Jó, né? Que essa atitude que esses amigos de Jó tiveram, eles foram usados para tentar Jó. E como eles foram usados para tentar Jó, foram usados para que Jó buscasse Deus por interesse, não pelo que Deus é, né? Porque eles disseram para Jó que se Jó pedisse perdão, né? Que ele voltaria a ser abençoado. É como se fosse uma barganha com Deus. E com Deus ninguém barganha, né? E não existe esse negócio com Deus, né? Não existe isso. Nós estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. Não existe barganha com Deus. Nós estamos vivos hoje, nós acordamos, foi graça e misericórdia de Deus. Não existe uma barganha com o Senhor. Nós temos que, sim, andar em retidão com Ele, fazer as coisas certas. Mas não barganhar com o Senhor, não fazer algo achando que estamos fazendo uma troca com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Então, eles ficaram o tempo todo ali tentando a Jó, né? Tentando a Jó para que Jó pedisse perdão por algo que não havia feito. E se Jó tivesse feito o que eles falaram, né, ele teria confirmado a acusação de Satanás, né, que Satanás teria dito para Deus, né, que Jó só temia a Deus em troca de bênçãos e vantagens. Foi a acusação que Satanás fez no início lá da Bíblia, né, da mensagem de Jó, no começo de Jó, do livro dele. Satanás vai dizer para Deus, né, também... Jó, ele te serve, porque o Senhor enche ele de bênção, enche ele de vantagem, ele tem tudo, por isso que aí foi que, né, Satanás, né, Deus deu a oportunidade para que ele provasse Jó. Aí, os amigos de Jó, sendo usados pelo inimigo, estavam o tempo todo ali, né, sendo usados pelo inimigo para fazer o quê? Com que Jó... tentasse, né, que tentasse a Jó para que Jó caísse na conversa deles e eles acabassem fazendo o quê? Confessando, né, e confirmando aquilo que Satanás havia dito. Estavam o tempo todo sendo usados pelo inimigo, né, para fazer Jó sair, né, da vontade do querer do Senhor, para fazer Jó cair nas palavras que justamente Satanás queria, né, que ele fizesse para confirmar o que ele havia dito para Deus. Mas aprove Jó não cair, né, nessa tentação. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Jó, ele não caiu, glória a Deus. E uma coisa interessante, lá na passagem de Pedro, tem uma passagem em que Pedro, né, está lá no telhado e tem a visão de um monte de animais, Deus dá a visão a ele. E ali manda Pedro comer. Pedro diz bem assim... Senhor, eu não vou comer essas comidas, essas carnes são imundas. Ele diz que as carnes são imundas. Aí Deus diz a ele, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei, que eu digo que é puro, não chame de imundo, né? Porque aí o Senhor repreendeu, foi uma forma de falar com Pedro, porque Pedro tinha um certo preconceito com certas coisas, e o Senhor usou essa forma para falar com Pedro, né? Para que ele não chamasse de impuro aquele que o Senhor chamou, que Deus diz que é santo, né? Foi isso que o Senhor quis ensinar para Pedro naquele momento, daquela visão ali. Então, como os amigos de Jó, que queriam, né, chamar Jó de impuro, né, de pecador, que havia cometido um pecado, sendo que não havia cometido, né? Julgando Jó por aquilo que eles achavam que era, fazendo um julgamento errado de Jó. Aleluia, glória a Deus. O que nós aprendemos com essa parte da passagem é que não devemos estar julgando o nosso próximo pelo aquilo que a gente acha, porque a gente não sabe de nada. A verdade só pertence a Deus das coisas. Então, cabe ao Senhor, né, julgar, porque a Ele pertence a justiça. Né? A Ele pertence. E como eu já tinha dito anteriormente, que a gente não venha se estribar, né, em nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias ideias, mas que a gente venha agir com o querer de Deus, que a verdade pertence a Ele. Nele está a verdade. Então, a gente achar uma coisa não é certeza. Muitas pessoas hoje cometem o pecado porque acha algo e naquele achismo da pessoa, ela toma como uma verdade e naquela verdade que ela acha, além de achar, ainda sai espalhando algo que nem tem certeza que é e fica espalhando, né, como se fosse uma verdade mesmo. Então, a gente não deve se estribar nos nossos
nos nossos próprios pensamentos, daquilo que a gente acha, mas sim na verdade, né? Porque Jesus, ele é a verdade. Então, se a gente serve a Jesus, nós temos que viver de acordo com a verdade e não naquilo que a gente acha. Como os amigos de Jó, eles acharam e simplesmente colocaram aquilo como uma verdade e empurraram para diante de Jó aquela verdade que eles achavam e queriam que Jó pecasse, achando eles que estavam certos. Então temos que ter muito cuidado, porque não importa o que as pessoas possam falar, pode ser quem for, do que cargo que for. Se a verdade de Deus é uma e o que a pessoa está falando é outra, você tem que ficar com a verdade de Deus. Essa é a verdade, esse é o caminho. Né? Se Deus falou, está falado. Então não importa, pode ser quem for. Se Deus está dizendo que não, é não. E se a pessoa disser que sim, pode ser a profissão que for, pode ser o carro que for. Você tem que ficar com a verdade de Deus e não com a verdade da pessoa. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E foi isso que Jó fez. Jó ficou com a verdade daquilo que ele sabia que era do querer da vontade do Senhor. Porque Jó sabia, né, da verdade. Aleluia, glória a Deus. E apesar dos questionamentos, né, que Jó tinha feito, né, Deus perdoou Jó, pois conhecia a retidão dos caminhos de Jó e sabia da sua sinceridade, da sua integridade. Apesar dele ter feito alguns questionamentos com Deus, mas Deus o perdoou, porque Deus ele conhecia o coração de Jó. Né? Deus conhecia os caminhos de Jó, sabia da sinceridade de Jó, sabia da integridade de Jó. Por isso que Deus ele perdoou Jó. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Assim como Deus também conhecia os amigos de Jó. Por isso o Senhor os repreendeu pelo que eles fizeram. Aleluia, glória a Deus. Jó, então no versículo 10, né, diz bem assim: que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro e tudo quanto antes possuía. Né? Então Jó já começou o quê? A ser restaurado. A vida dele começou a ser restaurada espiritualmente, né? Porque Deus deu a ele, né? Deus concedeu a ele, né, autoridade espiritual de poder orar, de interceder, né, pela vida de outra pessoa, porque orar por outra pessoa é uma autoridade espiritual, né, concedida por Deus, né, que o Senhor concede à pessoa essa autoridade espiritual para você estar intercedendo por outras vidas. Então Deus começou a restaurar ele a partir já dessa autoridade espiritual que o Senhor concedeu a ele, de estar orando pelos amigos dele, que ele disse que só receberia se Jó orasse pelos amigos, né? Então ele concedeu essa autoridade para ele, né? Sendo também reconhecido por Deus, né? E por sua retidão diante de suas palavras. Quando Jó orou, intercedeu aqui, fala, né? Que o Senhor virou cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então ele recebeu as palavras de Jó, né? Então o Senhor já começou a restituir a vida dele aí, né? Dando autoridade para ele para orar pelos amigos. E ali começou já uma restituição na vida de Jó. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? E aqui no versículo 12 diz, né? Assim abençoou o Senhor o estado de Jó. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele teve um monte de coisas. O Senhor restaurou, mudou o cativeiro de Jó. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, né? Ele restaurou a vida de Jó por completo, né? Dando para Jó tudo em dobro. E assim foi concluído na vida de Jó aquele versículo de Ageu 2:9 que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, né? Então a glória da segunda casa na vida de Jó chegou naquele momento, aleluia. O Senhor deu tudo em dobro a ele, porção dobrada, não só, né, fisicamente, de bens materiais, mas principalmente espiritualmente. A vida de Jó jamais, a partir daquele momento, seria mais a mesma, porque o Senhor acrescentou experiências espirituais para ele, acrescentou bênçãos espirituais para a vida de Jó. E a partir daquele momento, Jó não veria mais as coisas, né, da mesma forma, como ele disse mesmo lá, né, que diz que conhecia o Senhor, né, de ouvir, mas agora ele estava vendo, né, estava vendo com os próprios olhos. Então, o Senhor acrescentou grandes coisas, a porção dobrada na vida de
Jó. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? Mas, aleluia, né? Jó não guardou mágoa dos seus amigos, né? Ele perdoou os amigos dele, né? Ele os abençoou orando pela vida deles, né? Provando mais uma vez que tinha um coração puro, perdoador e misericordioso. Então ele provou mais uma vez, né? Esse coração íntegro que o Senhor conhecia dele. Ele provou mais uma vez quando ele não guardou mágoa dos amigos, quando ele foi orar pelos amigos, intercedeu pela vida deles. Porque aqui fala, né, que enquanto ele orava pelos amigos, o Senhor abençoava a vida dele. Naquele mesmo momento, o Senhor já passou a trabalhar na vida de Jó, acrescentando em dobro tudo quanto antes ele possuía. Então, bem assim nas nossas vidas. Muitas vezes temos bênçãos retidas na nossa vida. Por quê? Porque por falta de perdão, por a gente não perdoar coisas, né? Perdoar pessoas por coisas que aconteceram. Então as bênçãos ficam retidas, né? E por a gente, né, ficar segurando a falta do perdão, o perdão, né? Que a gente não liberar o perdão. E aí acaba retendo as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Então, enquanto Jó orava pelos amigos, havia perdoado os amigos, estava orando por eles, o Senhor estava mudando o cativeiro de Jó, acrescentando na vida deles. Então, quando a gente perdoa, o que o Senhor Deus faz? Deus acrescenta nas nossas vidas. Quando a gente não libera o perdão, né, a gente perde as nossas bênçãos, as bênçãos ficam retidas para a nossa vida. Então nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo mal a nós mesmos. É nós que nós estamos fazendo mal. Então, quando a gente libera o perdão, quando a gente faz o bem, que a gente ora por aquelas pessoas, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Né? A bênção vem sobre nossas vidas. Então a Bíblia diz, né, perdoando que é perdoado, né? No Pai Nosso diz, né? O Pai Nosso nos ensina isso, né? Perdoai, né? Para que vos seja perdoado, assim como o Senhor tem nos perdoado, nós devemos perdoar. Aleluia, glória a Deus, né? Então, naquele momento, o Senhor, ele perdoou Jó, né? Ele perdoou aquela fabilidade dele, aquele momento dele de questionamento, porque conhecia a integridade do coração dele. E naquele momento, o Senhor praticou essa palavra, né, de perdoar e ser perdoado, porque tanto ele perdoou Jó e fez com que Jó, né, quando ele mandou Jó orar pelos amigos, foi para que Jó também perdoasse os amigos dele, né? Porque é perdoando que se é perdoado. Como a gente quer que Deus nos perdoe se a gente não quer perdoar o nosso próximo? Então, Deus, ele nos ensina isso, que é perdoando, né, que nós também somos perdoados. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, que a gente também possa perdoar, liberar perdão às pessoas, alguém que tenha ferido ou machucado, porque quando no momento que você libera o perdão, você está sendo grandemente abençoado pelo Senhor, e as bênçãos do Senhor que estão retidas na sua vida, elas chegarão para você. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? Que a gente possa ter esse coração íntegro diante de Deus, né? Que o Senhor possa nos reconhecer, assim como Deus reconheceu Jó, né? Como um homem íntegro. O Senhor cansou de elogiar Jó diante dos amigos dele, né? Chamando Jó de íntegro, né? Falando coisas boas de Jó. Que seja assim conosco, né? Que o Senhor nos reconheça. Pode ninguém nos reconhecer na terra, pode ninguém nos reconhecer. Porque a Bíblia fala sobre isso. Que no mundo seremos odiados, perseguidos. Mas tem de bom ânimo, assim diz a palavra do Senhor. Né? Então a gente pode ser perseguido e odiado pelo mundo todo, mas se Deus nos conhecer, né, assim como conhecia Jó, e souber da nossa integridade, se agradar de nós, não importa quem seja. O importante é que Deus, ele olhe para a gente e se agrade da gente. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E foi assim com Jó, né? Tinham 3 amigos dele acusando ele ali, mas ele ficou firme diante de Deus, sem se importar que eles eram amigos dele. Porque se na verdade fossem amigos deles, né, não fariam o que fizeram. Né? Foi usado por um inimigo ali para tentar Jó, e Jó permaneceu firme, mesmo tendo a consideração de vê-los como amigo. Jó não caiu na cilada do diabo. Então, que a gente também não venha cair na cilada do diabo, que a gente venha se manter firme, aleluia, no querer do Senhor, na vontade de Deus, sem se importar com o que possam achar, aleluia, de nós, mas que a gente possa ter essa sinceridade e integridade diante de Deus, de não
cochear, né, de não titubear, de não se desviar dos caminhos de Deus para agradar ninguém, mas que a gente viva a verdade de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, né? Como assim Nabote, que não vendeu a vinha dele e morreu ali, mas não vendeu a vinha, que a gente também não venha vender a nossa integridade, nossa retidão diante de Deus. Venhamos permanecer firme na presença do Senhor, né? Então, resumindo esse capítulo de Jó, primeiramente Jó, ele reconhece e confessa, né, os seus erros para Deus, né? Lá no outro vídeo que eu fiz, né? Lá no começo de capítulo 42 de Jó, ele reconhece, ele confessa os seus erros para Deus. Primeiramente, é isso que nós devemos fazer sempre reconhecer nossos erros diante de Deus. Todos os dias nós temos que nos avaliar, né? Observar se a gente falhou em alguma coisa e pedir sempre perdão a Deus, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Nós sabemos do hoje, então nós temos que ver cada dia como se fosse o último dia. Então todos os dias nós temos que avaliar nossa conduta diante de Deus e reconhecer nossos erros, nossas falhas diante de Deus, estar sempre pedindo perdão ao Senhor. Porque a gente fala muitas vezes da vinda de Jesus, né, que Jesus está voltando, mas a verdade é que nós temos que estar preparados para a vinda dele e não saber o dia, porque a própria palavra de Deus diz que nem o Filho de Deus sabe o dia e nem a hora. Então, nós não sabemos também, se o Filho de Deus não sabe quem somos nós, mas nós temos que o quê? Que estarmos preparados para isso. Então, todos os dias, como é que nós vamos nos preparar para a vida de Jesus? Reconhecendo todos os dias, né? Confessando nossos erros diante de Deus. Reconhecendo diante dele, né? Nossas falhas, pedindo perdão ao Senhor, né? Tendo essa humildade, nos humilharmos diante do Senhor, para pedir perdão a ele todos os dias pelos nossos erros, nossas falhas. Então, nos arrependemos com sinceridade de coração, né? Temos um arrependimento sincero diante de Deus, não só de boca, mas aquele arrependimento que nem eu falei no outro vídeo, o arrependimento que traz mudança de pensamento, de caráter, de conduta, aleluia, glória a Deus. Que a gente venha se arrepender, né? E mudar a nossa conduta diante do Senhor. Como Jesus, né, disse para aquela mulher que foi pega de adultério, né? Vá e não peques mais. Então, esse é o arrependimento. O arrependimento está na mudança de pensamento e de atitude, que conforme no que você muda de pensamento, você vai mudar também de atitude. Então, não vai mais cometer mais aquilo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? Também, esse capítulo nos ensina sobre o perdoar, né? Assim como somos perdoados, que a partir do momento que nós perdoamos, né, também somos perdoados, porque o Senhor todos os dias nos perdoa, porque a todo momento nós estamos pecando. Nós pecamos até por pensamento, então todos nós estamos pecando, não tem aquele. A Bíblia fala que não tem só um só que não peque. Todos nós somos pecadores, né? A partir do momento que já nasceu, nós já fomos concebidos do pecado, né, da prática do pecado. Só Jesus que não foi concebido da prática do pecado, né? Foi ali o Espírito Santo de Deus, né? Não foi pelo pecado, mas fora ele, todos nasceram do pecado, né? Da carne, da fornicação da carne. Então já somos pecadores. Então todos os dias nós temos o que perdoar, porque todos os dias e a todo momento o Senhor ele está nos perdoando. O Senhor disse o quê? Para perdoar, né? Não 7, mas 70 vezes 7. Eu acho que Deus nos perdoa isso todos os dias, porque a todo momento estamos pecando, todo momento estamos falhando em alguma coisa, porque nossa fabilidade humana, né, nossa falha humana, né, que nos conduz a isso, né. Quando a gente recebeu um novo corpo de glória, né, que fomos transformados por um novo corpo de glória, um corpo celeste, aí sim, né, estaremos realmente transformados, mas até lá temos que estar lutando, né, todo dia, diariamente, por conta de nossas fraquezas, né? Estamos sempre em vigilância com as nossas condutas, com nossas atitudes, até mesmo com os nossos pensamentos, que muitas vezes não conseguimos nem frear, né, esse pensamento. A Bíblia fala também muito da língua, né? Que a nossa língua, que as pessoas colocam freio em animais, né? Colocam freio nos bichos, mas não conseguem frear a própria língua. Então, isso é uma verdade, tá, né? É uma verdade que está na Bíblia, na palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa consegue frear muitas coisas, freia animal, né? Consegue desligar um aparelho eletrodoméstico e tudo, mas não consegue frear a própria língua. E assim somos nós seres humanos, somos desse jeito, falhos mesmo. Quando pensa que não já falou, quando pensa que não já pensou. Então, estamos todo momento o quê? Pecando diante de Deus. O que devemos fazer? E diante de Deus confessarmos, né, a nossa natureza, né, humana falha
e pedimos perdão para ele, se arrepender e procurar não praticar mais aquelas mesmas atitudes. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? Então, quando a gente acontece, depois que a gente faz tudo isso de se arrepender, o que acontece? Aí nós somos restaurados, somos restituídos pelo Senhor. O Senhor nos restaura e nos restitui com nossa atitude de arrependimento, né, de conserto. Assim como aconteceu ali que eu falei, né, sobre 1 Reis 18, que depois que Elias ali pegou e fez ali o altar para o Senhor, que o Senhor recebeu ali aquela oferta agradável, aleluia, glória a Deus, né? Houve uma restituição ali, aleluia, glória a Deus, muitos anos sem chover, e depois Deus mandou uma abundante chuva, aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, Deus restituiu ali com chuva, que há muitos anos eles não viam. É assim na vida da gente, o Senhor derrama chuva abundante de bênçãos na nossa vida, a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente, e nós nos consertamos diante de Deus, o Senhor derrama essas bênçãos, assim como a glória da segunda casa chegou na vida de Jó, né? Chegará também nas nossas vidas, aleluia, mediante as nossas condutas, né, de arrependimento, de conserto diante do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo dele. Então, os amigos de Jó também deixaram também alguns exemplos que a gente também não deve fazer como eles fizeram, né? Como não julgar, né? Nem querer ser o dono da verdade, né? Não se estribar no próprio entendimento, né? Mas crer na verdade que é Jesus e andar conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma bússola para que a gente possa andar em uma conduta cristã de caráter. É a palavra de Deus que nos ensina a todo momento. Aqui tem uma bússola, uma bússola que a pessoa não se desviar, não se perder, né? Não seguir caminhos errados. Você não quer seguir caminhos errados, você quer andar uma vida íntegra diante de Deus. A Bíblia é a bússola, é o caminho, é a verdade, aleluia, glória a Deus. Então, a gente venha, né, e meditar na palavra do Senhor Jesus, né, e seguir todas as instruções, né, todos os ensinamentos que o Senhor ele tem nos dado diariamente para que a gente possa seguir essa conduta cristã de caráter, né. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, que a gente não venha fazer como os amigos de Jó, não queremos ser dono da verdade, mas que vamos viver a verdade de Cristo, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nascemos para nós mesmos e nós vivemos para o Senhor. Então a nossa vida não é mais nossa, mas pertence a Deus. Então temos que ter um caráter de Cristo, aleluia. Temos que viver conforme a imagem e semelhança de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. E não devemos tentar o nosso próximo, aleluia, glória a Deus, como os amigos de Jó foram usados para tentá-lo. Que a gente venha vigiar, né? Porque a Bíblia ensina sobre essa questão até mesmo do alimento, que nem a Bíblia também ensina, por favor, ali de Pedro. Tem outra passagem também que fala, né, que se o irmão não come, e você não faça ele comer à força, dizendo, não, você pode comer que não faz mal. E o irmão, se o irmão comer aquele alimento, está na Bíblia, aleluia. Se o irmão comer aquele alimento e se sentir culpado de ter comido depois, você vai ter feito seu irmão pecar, porque ele comeu, mas sentiu culpa. Então, o sentimento de culpa dentro dele fez com que ele pecasse. Então, pecou ele e pecou aquele que ofereceu para ele também o alimento, né? Por quê? Porque tentou ele. Porque você tem que respeitar. Se não quer comer, não coma, né? Porque, por exemplo, Semana Santa está chegando agora, né? A pessoa fala, eu não como carne, eu como não sei o quê. Então, se você não come, não coma. Agora, você também não pode ficar tentando a outra pessoa a não comer, a comer também a carne, e ela comer e se sentir culpada depois, porque ela vai estar pecando por ter se sentido culpada. E você vai pecar por ter instigado ela a pecar. Então, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre essa questão. Aleluia, glória a Deus. Só procurar aqui, você vai achar. Eu agora não lembro exatamente, mas pode procurar. Você pergunta até no Google, assim, Google, essa passagem que o Google já mostra para você onde é. Aleluia, glória a Deus. Então, que a gente não venha tentar o nosso próximo, né? Que a gente não venha ser usado pelo inimigo para estar tentando o nosso próximo a cair no laço do inimigo, né? Que a gente não venha se deixar ser esse instrumento de Satanás. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E não devemos rotular a pessoa pelo aquilo que a gente acha, né? Eu acho que fulano é isso, fulano é aquilo, né? Porque ninguém sabe da verdade. Se as pessoas, você imagine quantas pessoas que rotularam Saulo, e quando viram que Jesus havia aceito Saulo, né, que Saulo havia se transformado em Paulo, quantas pessoas não pecou rotulando Saulo? Não, mas aquele ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, aí ficaram rotulando ele e pecando, porque
como eu falei, né, naquela passagem de Pedro, chamando de imundo aquilo que Deus já havia feito puro. Deus já havia transformado, já havia restaurado a vida dele, já havia transformado ele, né? Enquanto as pessoas não julgaram ele, como assim acontece hoje em dia, né? Então que a gente venha vigiar nisso, né? Que a gente venha vigiar, que a gente não venha estar, né, rotulando ninguém e dizendo que alguém é isso ou é aquilo, mas que a gente venha deixar com o Senhor, cabe a ele, né? Que é o dono da verdade. Ele é o juiz de todos, né? E no dia e na hora certa que está determinada pelo Senhor, né, haverá o julgamento para todos nós. Não cabe a nós julgarmos ninguém. O que a gente pode fazer é seguir o exemplo de Jó. Orar. Senhor, se é isso que eu penso, né, que o Senhor trabalhe na vida de fulano, né, orar pela pessoa para Deus mudar. Senhor, se não é, me perdoe. Se eu pensei errado, se eu vi de forma errada. Então, cabe a gente orar, que é o que Jó fez, orou pelos amigos dele, né? E Deus foi quem fez o julgamento ali dos amigos dele, não foi Jó. Foi Deus que julgou eles, não foi Jó que julgou. Então, essa mensagem de hoje ficou um pouco comprida, né? Mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu precisava passar. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que nós possamos ter aprendido muito com essas mensagens, porque foram mensagens muito importantes para a vida da gente, para o nosso crescimento espiritual. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e dê a vocês um final de semana abençoado, né? Aqui a Bíblia fala que no 7º dia, Deus descansou, né? Então, que vocês possam aí ter um sábado de descanso, né? Um final de semana de descanso na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa dar um renovo espiritual para a vida de vocês e que vocês se sintam abençoados e abraçados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus nesse dia de hoje. Fiquem todos com o Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que a restauração do Senhor chegue na vida de vocês e que vocês sejam grandemente abençoados, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira na vida de vocês e que o Senhor venha restituir tudo aquilo que vocês perderam em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, amém?